Apresentação do trabalho Avaliação comparativa entre maturadores de cana-de-açúcar na região oeste de São Paulo. Autores Fernando Nakayama, Samuel Ferrari e Raquel Pinotti. A cana-de-açúcar é considerada uma planta de múltipla utilidade, podendo ser empregada in natura, na forma de alimentação de animais, ou matéria-prima para fabricação de doces, rapadura, cachaça, açúcar e álcool. Seus resíduos têm grande importância econômica, sendo que a vinhaça é transformada em fertilizante nas fertirrigações e o bagaço é utilizado como fonte de carboidrato e energia, tanto para alimentação animal, sobretudo de ruminantes, ou se não, na forma de energia quando utilizado como combustível de caldeiras. A cana-de-açúcar ela ocupa a maior parte do território paulista, sendo que no oeste paulista é a cultura que mais abrange a área. Um dos aspectos que pode prolongar a cultura e melhorar ainda mais é tentar fazer com que ela acumule açúcar mais cedo. Haja visto as condições climáticas do oeste paulista, que possui verão chuvoso e inverno seco. Isso faz com que no período do verão a cana apresente o desenvolvimento vegetativo e no período de inverno, que é seco, ela começa então a acumular açúcar. Esse comportamento limita então a janela de produção na agroindústria, ou seja, como a agroindústria ela prioriza o acúmulo de açúcar, quando a planta está no desenvolvimento vegetativo, ela possui pouco açúcar. Isso faz com que a safra comece aí nos meses de abril e maio e termine nos meses de outubro, novembro. O ideal era fazer com que essa janela ficasse mais extensa para não sofrer tanto impacto industrial quanto também impacto social. Ou seja, a população que trabalha na cadeia produtiva acaba ficando ociosa aí nos períodos de entre-safra. Para melhorar, então, essa janela de produção, algumas ferramentas como os maturadores são amplamente utilizados. Os maturadores faz com que a maturação da cana antecipe, ou seja, ela vai antecipar o acúmulo de açúcar em relação às áreas convencionais e não aplicadas. O objetivo, então, deste trabalho é avaliar alguns dos mais vendidos maturadores no mercado paulista, sendo esta uma dúvida entre os utilizadores, ou seja, qual é o melhor maturador, quando utilizar, será que funciona, tem que ser o produto padrão ou tem algum produto semelhante? Então, esse foi o objetivo do trabalho. O experimento foi montado no município de Nova Independência, situado no extremo oeste de São Paulo, na fazenda Coroados, administrado então pela usina IP, que detém os canaviais na região. Utilizou-se para aplicação a metodologia de aplicação aérea, haja visto a altura do canavial nessa época do ano, ou seja, já com o pleno desenvolvimento vegetativo na fase então de início de safra. Obviamente, tratores pulverizadores não entrariam em canaviais com 4 ou 5 metros de altura. O volume de calda foi de 30 litros por hectare, que é o que preconiza a maior parte dos fabricantes de maturadores. A metodologia utilizada foi a colocação de lonas, protegendo então algumas linhas do canavial, onde, sob a lona, foram retiradas as amostras testemunha, e onde não foi protegido, ao redor das lonas, recebeu então o produto pulverizado e foi considerado os tratamentos tratados. Cada parcela, cada lona foi composta de 16 metros quadrados e teve 6 lonas em cada experimento. Foi avaliado o açúcar total recuperável, que é o principal
a principal variável aí de interesse para a agroindústria canavieira, além do açúcar total recuperável, sólido solúvel, fibra, sacarose e produtividade também. Porém, neste trabalho nós vamos concentrar na ATR. Experimento 1 foi montado no município lá de Nova Independência, consistiu em comparar o sulfameturon-metil com o cletodin e o tratamento testemunha. Esse é o croquis da área, onde o sulfameturon-metil, que é o nome comercial Curavial, foi comparado com o Centurion, que é o cletodin. No experimento 2, foi comparado o mesmo Curavial, sulfameturon-metil, ao Hipper, que é o ortosulfamuron, em outra variedade de cana e outro talhão. E no experimento 3 foi comparado o sulfameturon-metil com o bisbiribac sódio, em outro experimento com outra variedade e outro talhão. Resultados e discussão. A tabela 1 demonstra as 5 avaliações realizadas no experimento 1, onde se comparou o sulfameturon-metil com o cletodin e o tratamento testemunha. Nota-se que o teste F não encontrou diferenças entre os tratamentos. Porém, percebe-se que tanto o sulfameturon-metil quanto o cletodin apresentaram valores de ATR maiores do que o tratamento testemunha em todas as avaliações. Ou seja, cerca de 20 kg a mais de açúcar total recuperável por tonelada de cana foi proporcionado então com a utilização dos maturadores. É importante lembrar que o ano de 2014 foi muito propício para a utilização de maturadores, haja visto a má distribuição de chuva no período de verão, o que fez com que a cana não desenvolvesse vegetativamente, ficando aquém do ideal. E nos meses aí que deveria cessar as chuvas, como o mês de abril, e cessando as chuvas, teve uma chuva de 80 milímetros. Isso favoreceu a vegetação do canavial. Então, o maturador funciona muito bem nessa situação. Experimento 2 comparou o sulfameturon-metil com o ortosulfamuron e a testemunha. Nesse experimento, só foi encontrado diferença na primeira avaliação, onde o sulfameturon superou o ortosulfamuron, porém, nos demais avaliações não foram encontradas diferenças, inclusive com o tratamento testemunha se equiparando praticamente às áreas tratadas. Já no experimento 3, onde se comparou o sulfameturon-metil com bisbiribac sódio e o tratamento testemunha, percebe-se que ocorreu diferenças estatisticamente identificadas em 2 das avaliações e que os produtos sulfameturon-metil e bisbiribac produziram mais ATR em relação ao tratamento testemunha, inclusive diferindo estatisticamente o bisbiribac sódio em relação ao testemunha nas 2 avaliações. Conclusão: na comparação entre os produtos sulfameturon-metil e cletodin, que é o experimento 1, não foram encontradas diferenças entre os produtos. Porém, lembrando que cerca de 20 kg a mais de ATR por tonelada de cana foram identificadas nos tratamentos pulverizados. No experimento 2, não foi encontrados ganhos de ATR, nem nos tratamentos, nem na testemunha, ou seja, foi tudo igual. E na terceira experimentação, o sulfameturon-metil foi comparado com o bisbiribac. Conclui-se que o bisbiribac contribuiu para a melhoria da qualidade tecnológica da cana, proporcionando resultados semelhantes aos tratamentos com sulfameturon-metil. Então, destaca-se que no presente estudo foram encontrados ganhos em 3 variedades de cana, que comprova a não seletividade varietal. Ou seja, tanto faz a variedade, o maturador não seleciona. Ele vai agir da mesma forma, independente da variedade. Desta forma, então, podemos destacar que, além do produto padrão, sendo mais utilizado aí pelas indústrias da região, das usinas da região, existem outras opções com eficiência semelhante,
ficando então a critério do usuário a escolha da melhor opção, a que tiver melhor custo-benefício, a que tiver, enfim, maior disponibilidade de oferta ou maior facilidade de aquisição ou aplicação. Então, este trabalho, na verdade, demonstrou que não é limitado aí ou a utilização do sulfametrol-metil. Existem outras opções tão boas quanto, se não melhor. Segue as referências utilizadas para a confecção deste trabalho e o endereço para contato. Muito obrigado.